Há uma guerra antiga e invisível, no reino espiritual. Não é um mito ou a imaginação de crentes excessivamente zelosos. É a batalha entre o reino de Deus e as forças de Satanás. Você está nele se você reconhece ou não. Muitos cristãos hoje vivem desconhecendo os esquemas do inimigo. No entanto, a ignorância não é igual à segurança. De fato, é uma das maiores armas de Satanás: decepção, confusão e ensino falso. Ele sempre procurou distorcer a verdade da palavra de Deus e atrair os crentes para a complacência espiritual. A questão não é apenas um debate teológico, é uma questão de vida e morte, de verdade e engano. Muitos temem posse demoníaca, outros o descartam como algo que só acontece em filmes de terror. Mas o que a Bíblia diz? Não é tradição, não especulação, mas as Escrituras sozinhas. Somos ordenados a ser sóbrios. Devemos estar vigilantes e vigilantes para o nosso adversário, o diabo, que se aproxima como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Estamos avisados de que nos últimos dias, muitos serão desviados por espíritos e doutrinas enganosos de demônios. Mas também temos certeza de que o poder de Cristo excede em muito o do inimigo. Esta discussão não é sobre emocionar o medo. Trata-se de expor mentiras, discernir a verdade do engano e do entendimento. A Bíblia ensina verdades indiscutíveis sobre posse demoníaca, opressão e guerra espiritual. Nos próximos minutos, exploraremos essas verdades e o equiparemos com o conhecimento para permanecer firme. No final deste estudo, você terá clareza e a verdade da palavra de Deus para viver em vitória, discernimento e autoridade espiritual. Primeiro, discutiremos como o Espírito Santo indica aos crentes. No momento em que uma pessoa se rende a Jesus Cristo em fé genuína, algo sobrenatural acontece, o próprio Deus chega a habitar nesse crente. Isso não é mero simbolismo ou retórica religiosa, é uma realidade espiritual. O Espírito Santo não é apenas uma influência ou um poder, é a própria presença de Deus residir dentro de seu povo. Se o Espírito do Deus vivo habita em alguém, então um demônio não pode tomar posse. A ideia não é apenas teologicamente inconsistente, é impossível. Jesus fez uma promessa ousada sobre o Espírito Santo. Ele declarou que o Espírito não só viria, mas que ele permaneceria para sempre. Esta não foi uma visita temporária, era uma habitação permanente. No Antigo Testamento, o Espírito viria a indivíduos para tarefas específicas. Na Nova Aliança, ele se resume em todo crente. O apóstolo Paulo, esta verdade é reforçada pela afirmação de que nossos corpos são o próprio templo do Espírito Santo. Se Deus fez um crente sua habitação, esse espaço não pode ser compartilhado com a escuridão. Não é apenas uma questão de propriedade, é uma questão de autoridade divina. Considere as implicações dessa habitação: quando Deus enche uma pessoa, ele as reivindica inteiramente. O inimigo não tem o direito legal de invadir uma casa que pertence a Deus. O sangue de Jesus selou seu povo como seu. Um demônio não pode substituir a obra de Deus ou forçar seu caminho a um vaso que já foi reivindicado pelo Altíssimo. A escuridão não pode expulsar a luz. A luz expulsa a escuridão. Quando Jesus falou, os demônios tremeram. Eles não negociaram ou resistiram, eles fugiram. Muitos se perguntam sobre ataques demoníacos e opressão. É possível para um crente. As Escrituras avisam inequivocamente que as forças demoníacas buscam influenciar, atormentar e oprimir, nos oprimem. Os crentes devem enfrentar batalhas espirituais reais. No entanto, a opressão e a posse não são as mesmas. Um ataque pode vir de fora, não o interior. O inimigo pode tentar, enganar e até afligir uma pessoa, mas ele não pode habitar. Deus afirmou que o espaço, e é uma razão pela qual os crentes são ordenados a serem preenchidos com o Espírito. Ser cheio significa estar sob a influência do Espírito e ceder completamente ao seu controle. Uma pessoa não pode ser preenchida com dois espíritos opostos de uma só vez. Se o Espírito de Deus está no controle, o inimigo não tem posição. É por isso que as Escrituras pegam os crentes a andar no Espírito, resistir ao diabo e colocar a armadura completa da batalha real, mas a vitória já está garantida em Cristo. Se um crente pudesse ser possuído, sugeriria que o poder do Espírito Santo seja insuficiente para mantê-los.
Tal pensamento diminui a autoridade de Deus. Se Cristo libertou alguém, eles são realmente livres. Se o Espírito selou alguém durante o dia da redenção, esse selo é o INBRACABLE. O inimigo tem poder, mas ele não tem poder supremo. Enquanto ele exerce influência significativa, ele não tem domínio sobre os filhos de Deus. Todo crente deve ter confiança inabalável na verdade da palavra de Deus, não no medo ou na incerteza. O Espírito de Deus é o selo, a garantia e a presença permanente que mantém seu povo. Sugerir que um demônio poderia possuir um cristão é negar o poder e a promessa de Deus. Embora não seja possível posse, o inimigo não cessa o dele é um enganador, um acusador e um tentador. Os crentes devem permanecer vigilantes porque devem entender essa primeira verdade. Esta verdade é a base para tudo o que se segue. Se o Espírito de Deus habita nos crentes, então o autor de Cristo deve ser entendido em sua plenitude. É aqui que a batalha se vira. Não se transforma em esforço humano, mas na autoridade divina. E essa autoridade pertence a Cristo sozinha. Agora, vamos nos aprofundar. É imperativo que entendamos a realidade da guerra espiritual e a extensão do poder de Jesus sobre as forças das trevas. Há uma verdade inegável: Jesus Cristo detém a autoridade absoluta sobre todo demônio, todo princípio e todo poder das trevas. Sua autoridade é total, final e incontestável. As forças do inferno podem se enfurecer, mas são impotentes diante dele se Cristo regne supreme sobre todas as forças demoníacas. É impossível para um crente, um membro de seu reino, ser ultrapassado por um inimigo que já foi derrotado desde o início de seu ministério. Jesus demonstrou seu domínio sobre o reino demoníaco quando encontrou os possuídos por espíritos impuros. Ele não lutou para expulsá-los. Ele não realizou rituais ou fórmulas de canto. Ele simplesmente falou, e eles obedeceram. Eles não tiveram escolha, sua palavra era a lei. Os demônios reconheceram quem ele era e tremeram com sua presença. Eles não resistiram à sua autoridade ou negociaram sua saída de seu comando. Seu poder era final. Houve um exemplo em que um homem atormentado por um espírito impuro foi trazido diante de Jesus. O demônio gritou, reconhecendo que Jesus era o Santo de Deus. Não precisava de uma introdução, já sabia. As forças das trevas reconheceram o Filho de Deus. Jesus nunca discutiu ou lutou. Ele ordenou que o espírito fosse embora, e ele partiu instantaneamente. As pessoas ficaram surpresas, questionando que tipo de autoridade era que mesmo os espíritos impuros obedeciam. Este não era um poder recém-descoberto, era a mesma autoridade que existia antes da fundação do mundo e pela qual todas as coisas foram criadas. Sua autoridade não se limitou ao elenco. Ele demonstrou seu poder sobre os demônios de todas as maneiras possíveis. Ele falou com os ventos e ondas, e eles obedeceram. Ele tocou os doentes e eles foram curados. Ele ordenou que os mortos subissem, e eles fizeram. Ele não apenas exercitou esse poder, ele transmitiu isso aos seus discípulos. Ele os enviou com autoridade por espíritos impuros, e eles voltaram, regozijando-se, dizendo que até os demônios estavam sujeitos a eles em seu nome. Mas Jesus lembrou-lhes, sua alegria não está no poder que eles exercem, mas na verdade que seus nomes estão inscritos no céu. A autoridade de Cristo não é apenas uma doutrina a ser estudada, é uma realidade que governa todo o mundo espiritual. Nenhum demônio pode resistir a ele. Nenhum poder pode derrubá-lo. Nenhum inimigo pode desfazer o que ele decretou. Se isso é verdade, deve-se fazer a pergunta: uma pessoa que pertence a Cristo pode ser possuída por um inimigo que fica claro que o crente já está subjugado. Se o crente está sob a autoridade do crente, as forças das trevas não podem reivindicar a propriedade. Muitos entendem mal a diferença entre ataque e posse. O inimigo ainda opera, tenta, engana e procura destruir, mas ele o faz de uma posição de derrota. Ele não tem o direito de assumir o controle do que pertence a Cristo, o único poder que ele exerce. Deus permite testar, refinar ou disciplinar seu povo, mas nunca a posse ou controle. A autoridade de Jesus permanece como uma barreira inquebrável que nenhum demônio pode atravessar. Essa verdade não deve nos levar à arrogância, mas à confiança em Cristo. Nossa segurança está em seu domínio, não em nossa força.
O crente não é vulnerável à invasão demoníaca. O governo do Rei dos Reis é absoluto. Se ele libertou alguém, eles permanecem livres. Nenhuma força do inferno pode reverter o que ele declarou. Mas a batalha não acabou. O inimigo não se rende facilmente. Ele trabalha através de decepção, súbito e influência e mentiras. É por isso que o discernimento é crucial. Embora ele não possa possuir o crente, ele procura oprimir e envolver aqueles que não são. Esteja vigilante. Vamos examinar o que as Escrituras realmente dizem. É claro que os relatos de posse demoníaca do Novo Testamento revelam muito sobre as estratégias do inimigo hoje. As Escrituras são inequívocas em sua representação de realidades espirituais, incluindo posse demoníaca e a autoridade dada aos crentes. Apesar dos numerosos relatos detalhados de posse no Novo Testamento, não há um único caso registrado de um verdadeiro seguidor de Cristo sendo possuído. Uma omissão acidental. A Bíblia registra vários casos de posse demoníaca, e é um fato bíblico significativo que exige nossa atenção. Em todos os casos, os indivíduos possuídos estavam fora da aliança de Cristo. Eles são descritos como não tendo controle sobre suas ações, sendo atormentados e, em muitos casos, violentamente aflitos. Alguns viviam entre os túmulos, cortando-se e gritando em agonia. Outros foram jogados no fogo ou ultrapassados. É claro que em todos os casos, essas pessoas não tinham proteção ou cobertura do Espírito de Deus. Nunca encontramos um apóstolo, discípulo ou crente fiel ultrapassado dessa maneira. Essa ausência fala muito. O Novo Testamento está cheio de avisos sobre os esquemas do inimigo. Os crentes são instruídos a colocar a armadura de Deus para resistir ao diabo e estar atento aos seus ataques. No entanto, eles nunca são avisados sobre isso. A ênfase está em resistir, permanecer firme e caminhar no poder de Deus. A posse demoníaca não é uma ameaça real para os de Cristo. Não há instruções diretas sobre como expulsar demônios dos crentes. Não há exemplos de ensino ou advertências sobre um cristão que precisa de libertação de um demônio habilidoso. É claro que eles abrem portas para o inimigo através do pecado ou desobediência. Esse argumento, no entanto, não se mantém quando testado contra as Escrituras. O pecado tem consequências, e um crente certamente pode experimentar opressão, aflição ou mesmo disciplina divina. Mas a posse implica propriedade. Isso implica que um demônio tem controle total sobre o corpo e a mente de uma pessoa. Aqueles que pertencem a Cristo são selados, sua identidade é garantida, seus corpos não são seus, pois eles definitivamente foram comprados a um preço. Se um crente pudesse ser possuído, sugeriria que um demônio tenha o poder de anular a reivindicação de Deus sobre eles, o que é categoricamente impossível. A Bíblia nunca mostra os apóstolos que expulsam os demônios dos colegas crentes quando encontraram posse. Sempre estava entre incrédulos. Quando eles escreveram cartas às igrejas, abordaram questões de pecado, ensino falso e guerra espiritual, mas nunca posse, engano, tentação e influência do inimigo. Foram todos avisados, mas não havia instrução sobre como os cristãos poderiam ser libertados de um demônio que habita. Este silêncio não é insignificante, é evidência de que a posse não é uma condição que um crente possa experimentar. A Bíblia nunca diz que um crente pode ser possuído, mas alerta repetidamente sobre a influência demoníaca. O inimigo pode não ser capaz de se apropriar de uma alma cristã, mas isso não o impede de atacar. Ele procura corromper, enganar e oprimir aqueles que pertencem a Deus. Suas táticas são sutis, e sua maior arma não é força bruta, mas decepção. Muitos pensam na guerra espiritual como exorcismos dramáticos ou batalhas visíveis com a escuridão, mas o trabalho do inimigo geralmente não é visto. Ele afeta a mente, o coração e a alma através de mentiras, tentação e medo. Há uma razão pela qual os crentes você deve permanecer vigilante. O inimigo nem sempre vem com hostilidade aberta, mais frequentemente, ele vem disfarçado. Ele trabalha com falsas doutrinas, compromissos pecaminosos e distorções sutis da verdade. Ele não tem autoridade sobre os de Cristo. No entanto, se um crente abre a porta por desobediência, falta de aceitação,
pecado ou negligenciar sua caminhada espiritual, eles podem se enquadrar em opressão. Isso não é posse, é o peso da guerra espiritual. A batalha da mente é real. É uma luta da alma. É o peso que vem quando um crente sai da vontade de Deus. Existem exemplos bíblicos claros de influência demoníaca que afetam mesmo aqueles que caminharam em estreita colaboração com Deus. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, repreendeu Jesus por falar sobre seu sofrimento. Jesus se virou para ele e disse: "Fique atrás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim." Mateus 16:23. 23. Jesus não estava dizendo que Pedro estava possuído. Ele estava deixando claro que Pedro havia se permitido ser influenciado por pensamentos que não eram de Deus. Se Pedro, que caminhava com Cristo na carne, poderia ser influenciado pelo inimigo momentaneamente, os crentes hoje devem permanecer vigilantes. A opressão demoníaca é real. Pode se manifestar como desânimo, tentação persistente, letargia espiritual ou até aflição física. Em alguns casos, pode parecer uma nuvem escura pendurada sobre uma pessoa, roubando sua paz e alegria. Mas enquanto a batalha é real, a vitória em Cristo é certa. A palavra de Deus é todo-poderosa. Os crentes que permanecem firmes nele verão o inimigo fugir. Aqueles que se aproximam de Deus experimentarão sua presença. A autoridade de Jesus é para a vitória, não apenas a proteção. Na guerra espiritual, o inimigo não deve ser subestimado nem superestimado. Alguns o ignoram completamente, vivendo como se ele não existisse. Outros obcecados por atividade demoníaca, dando-lhe mais atenção do que ele merece. Ambos os extremos são perigosos. A posição bíblica é uma consciência sóbria. O inimigo é real, mas ele não está no controle. Ele ataca, mas ele já está derrotado. Ele procura oprimir, mas ele não pode possuir. É por isso que os crentes devem colocar a armadura completa de Deus. As batalhas espirituais não podem ser travadas com sabedoria humana, força, inteligência, talento ou poder terreno. O inimigo não teme essas coisas, mas ele teme o nome de Jesus. Ele treme com a autoridade de Cristo. Um crente que está na verdade, que permanece em oração e que anda em obediência não pode ser superado. A escuridão não pode ultrapassar a luz. Os ataques podem vir, mas o poder de Deus é maior. É essencial entender essa verdade. O medo deve ser substituído pela fé. Os crentes não devem viver a ansiedade pelos esquemas do inimigo ou se perguntam constantemente se estão sob ataque. Em vez disso, eles devem andar na confiança da vitória de Cristo. Ao discernir as táticas do inimigo, elas devem permanecer firmes na verdade. A luta não é uma das potências iguais que lutam pelo controle. O inimigo já foi derrotado. A responsabilidade do crente é permanecer vigilante, resistir e ficar na força do Senhor. Vamos discutir exemplos bíblicos de posse demoníaca de não crentes ao longo das Escrituras são inequívocos em sua representação de posse demoníaca como uma realidade aterrorizante. Nunca é retratado como um pequeno distúrbio ou inconveniente, é um domínio espiritual completo sobre um indivíduo. Quando um demônio possui uma pessoa, essa pessoa perde o controle de seu corpo, mente e ações. Eles se tornam prisioneiros em sua carne, sujeitos a tormento, destruição e manipulação. A Bíblia não evita descrever os horrores da posse. A verdade é clara, os possuídos não eram crentes. O homem que morava entre os túmulos é um dos exemplos mais claros de posse demoníaca. Ele era incontrolável, cheio de força sobrenatural e atormentado dia e noite. Ninguém poderia prendê-lo ou restringi-lo. Ele gritava e se cortaria com pedras. Esta é uma imagem de escravidão espiritual absoluta. Mas quando Jesus chegou, os demônios dentro dele reagiram. Eles reconheceram sua autoridade e sabiam que não tinham poder para resistir a ele. Com um único comando, a legião dos demônios deixou o homem, e ele foi imediatamente restaurado à mente direito. O contraste com Cristo é impressionante. Antes de Cristo, ele foi completamente escravizado para a escuridão. Depois de Cristo, ele foi libertado. Nunca vemos um verdadeiro seguidor de Deus em tal condição. Na Bíblia, a posse está sempre associada àqueles que não são verdadeiros seguidores de Deus. Fora do reino de Deus,
As pessoas eram frequentemente pagãs, incrédulos ou envolvidos em práticas ocultas. Nunca vimos um apóstolo, discípulo ou membro da igreja primitiva possuída por um demônio. Não há um único caso de um cristão precisando ter um demônio eliminado deles. Se fosse possível a posse para os crentes, veríamos casos na igreja primitiva. A ausência de tais contas não é uma coincidência, é uma evidência bíblica de que aqueles em Cristo, isso não é possível. Aqui está outro exemplo de posse: um garoto de repente convulsionado, espumado na boca e foi jogado no fogo e na água. Seu pai estava desesperado, vendo seu filho sofrer sob o controle de um espírito maligno. Mas isso não era um crente cheio do Espírito de Deus. Era alguém inteiramente vulnerável às forças das trevas, sem proteção divina sobre sua vida. Quando Jesus rebuque o demônio, saiu imediatamente e a criança foi restaurada. O padrão é inegável: os possuídos estavam completamente sob o controle das forças demoníacas até que Cristo interveio. Havia também o caso de uma garota escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela seguiu Paulo e Silas, gritando que eram servos do Deus Altíssimo. Pode ter parecido que ela estava dizendo algo verdadeiro, mas o espírito dentro dela não era de Deus. Era um espírito enganoso em busca de. Paulo não tentou aconselhá-la ou raciocinar com o demônio. Ele ordenou que ele saísse em nome de Jesus, e ele partiu instantaneamente. Isso não era um crente, era alguém em cativeiro, uma ferramenta usada pelo inimigo. Judas é frequentemente questionado sobre: ele poderia ser um exemplo de um crente sendo possuído. Mas Judas nunca foi um verdadeiro discípulo. Ele estava entre os 12, mas seu coração nunca foi entregue a Cristo. Jesus chamou. Ele é filho da destruição e, desde o início, estava sob a influência de Satanás. Quando Satanás entrou nele, não era a posse de um crente, mas a prova final de que ele nunca havia realmente pertencido a Cristo. Sua traição não era um momento de fraqueza, era o cumprimento do que já estava em seu coração. A posse nas Escrituras é sempre o controle total. Nunca é parcial. Não é opressão ou tentação. É domínio completo. Em todos os casos, a pessoa possuída era alguém fora da proteção de Deus. Não há um único exemplo de uma pessoa que foi selada pelo Espírito Santo caindo em posse. Não há um único exemplo de apóstolo, um membro da igreja primitiva ou um verdadeiro seguidor de Cristo em tal estado. Este não é um argumento do silêncio, é o esmagador testemunho das Escrituras. Essa verdade deve descansar qualquer medo de que um crente possa ser possuído. A Bíblia mostra claramente que a posse é a condição daqueles que não pertencem a Cristo. Devemos discutir se os crentes podem ser abertos à influência demoníaca. Embora um crente não possa ser possuído por um demônio, eles ainda são suscetíveis à influência demoníaca. O inimigo sabe que não pode se apropriar de um filho de Deus, mas ele fará tudo ao seu alcance para atrapalhar, oprimir e enganar. Muitos cristãos estão errados ao assumir que ser salvo significa que eles são automaticamente protegidos contra ataques espirituais. As Escrituras alertam contra dar uma posição no diabo, deixando claro que as escolhas de um crente podem convidar a influência demoníaca em suas vidas. A maior arma do inimigo é o engano. Desde o início, sua estratégia tem sido distorcer a verdade, plantar dúvidas e afastar as pessoas dos mandamentos de Deus. Ele fez isso no jardim quando enganou Eva, fazendo-a questionar o que Deus havia dito. Ele tentou com Jesus no deserto, distorcendo as Escrituras para tentar o Filho de Deus. E ele continua a fazê-lo hoje, sussurrando mentiras nos corações e mentes dos crentes, esperando que eles caíssem pela isca. Um crente não pode ser possuído, mas pode cair em escravidão se abrirem para as mentiras do inimigo. O pecado é a maneira principal de um crente abrir a porta para a influência demoníaca. Algumas pessoas tomam a decisão consciente de viver desafiando de Deus. Eles deliberadamente saem para fora de sua proteção. Embora possam não estar possuídos, eles ainda podem ficar presos e escravizados por suas próprias escolhas. É por isso que as Escrituras alertam que tudo que uma pessoa escolher para se submeter a se tornar um escravo. Se um crente se envolve em pecado sem arrependimento, pode se tornar espiritualmente fraco e vulnerável aos ataques do inimigo. Quanto mais eles permanecerem em pecado, mais eles sofrerão.
O inimigo ganhou mais controle sobre seus pensamentos, emoções e decisões. O rei Sora é um exemplo claro disso. Deus o escolheu e ungiu para liderar Israel, mas ele se desviou da vontade de Deus, rejeitou a presença de Deus e se afastou mais disso. Como resultado, um espírito maligno o atormentou. Ele não estava possuído, mas sua mente estava escurecida pelo medo, ciúme e paranoia. Ele se tornou um homem. A história de Sora é um aviso claro para todo crente: quando uma pessoa resiste continuamente a Deus, ela abre espaço para a influência do inimigo. Sora, consumido pela raiva, perseguiu Davi em uma tentativa desesperada de se apegar ao seu trono. Até Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, teve um momento de fraqueza em que ele permitiu que o inimigo influenciasse seu pensamento. Quando Jesus falou sobre sua morte, Pedro o repreendeu, insistindo que isso nunca deveria acontecer. Mas Jesus imediatamente reconheceu a fonte das palavras de Pedro e rebukou ele, dizendo: "Fique atrás de mim, Satanás." Pedro não estava possuído, mas ele permitiu que seus pensamentos fossem moldados por algo diferente da vontade de Deus. Essa influência momentânea mostra a facilidade com que um seguidor de Cristo dedicado pode ser usado pelo inimigo quando não são espiritualmente discernindo. Outra maneira como os crentes podem convidar a influência demoníaca é através da falsa doutrina. A Bíblia adverte que, nos últimos dias, muitos se afastarão da fé. Eles se dedicarão a espíritos e ensinamentos enganosos de demônios. Muitos afirmam ser cristãos, mas foram desviados por falsos ensinamentos que distorcem o Evangelho. Quando alguém abraça uma versão falsa do cristianismo, que nega o poder de Deus, torce sua verdade ou promove um evangelho do eu em vez de se render, eles se abrem para a influência do engano demoníaco. O inimigo nem sempre vem quando um leão que ruge às vezes vem sob o disfarce de um anjo da luz, apresentando mentiras que soam quase como a verdade. Outra abertura perigosa para a influência demoníaca é o envolvimento em práticas ocultas. Muitos crentes subestimam o quão perigoso é entreter as coisas que têm raízes demoníacas. Práticas como astrologia, bruxaria, consultoria de mídias ou buscando orientação de fontes fora de Deus podem levar à escravidão espiritual, o que pode parecer uma curiosidade inofensiva a princípio. Rapidamente se torna uma armadilha. A Bíblia é clara: o povo de Deus não tem nada a ver com as obras das trevas. Quando um crente se envolve de bom grado nessas coisas, eles dão ao terreno legal o inimigo para oprimi-las. Mas mesmo quando um crente cai nessas armadilhas, há esperança. O poder de Cristo é maior do que qualquer influência demoníaca. No momento em que um crente se arrepende e se volta para Deus, o domínio do inimigo está quebrado. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer coisa que o inimigo possa jogar em você. É claro que nenhuma cadeia pode ser quebrada pela autoridade de Cristo. O inimigo pode enganar, mas ele não pode se sustentar contra a verdade da palavra de Deus. Os crentes devem estar vigilantes porque o inimigo não descansa. Ele busca todas as oportunidades de plantar sementes de engano, atrair as pessoas ao pecado, para afastá-las da verdade. Mas ele só tem tanta influência quanto é dado. Um crente que permanece firme na palavra de Deus não pode ser enganado. Aqueles que entram em obediência e estão cheios do Espírito Santo não têm nada a temer. Eles são seguros em Cristo, protegidos por seu poder e guardados por sua graça. O inimigo não pode possuir um crente, mas ele ainda trabalha incansavelmente para impedi-los. Isso leva à verdade final e mais importante, como andar em completa vitória sobre o inimigo. A batalha entre o bem e o mal não é uma luta de forças iguais. Não há dúvida sobre o resultado: Jesus Cristo já conquistou a vitória, e todo crente que permanece nele faz parte dessa vitória. O inimigo pode esgotar, enganar e atacar, mas ele é um inimigo derrotado. Seu poder é limitado, seu reino está desmoronando e seus dias são numerados. O crente não luta pela vitória, eles lutam da vitória. O sangue de Jesus garantiu sua liberdade, e nenhuma força das trevas pode desfazer o que Deus já realizou. A autoridade de Cristo é absoluta. Não é apenas uma teoria, é um fato. Quando Jesus andou pela terra, os demônios tremeram em sua presença. Eles não discutiram ou resistiram, eles obedeceram a todos os seus comandos porque sabiam que não tinham poder contra ele.
E essa mesma autoridade agora é dada àqueles que lhe pertencem. É por isso que os crentes não são chamados a temer o inimigo, mas a permanecer firme. O poder que elevou Jesus dos mortos agora habita neles. O mesmo Espírito que capacitou Cristo os capacita. Todo seguidor de Deus deve saber que isso não é uma cobertura temporária ou uma proteção fraca, é uma realidade permanente e inabalável. Uma das maiores armas que um crente tem é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não brigou com força física ou raciocínio humano. Ele falou a palavra de Deus, e o inimigo não teve resposta. Toda vez que Satanás tentava torcer a verdade, Jesus respondia com o que foi escrito. Esta é a chave para a vitória espiritual. O inimigo prospera em mentiras, mas a verdade expõe e desmonta seus esquemas. Um crente que está enraizado nas Escrituras é inabalável. Eles não são facilmente enganados e não se apaixonam pelas táticas do inimigo. A oração é outra defesa poderosa. Não é apenas comunicação com Deus, é uma guerra contra o inimigo. Quando os crentes oram, alinham mesmo com a vontade de Deus, e as forças das trevas são empurradas para trás. A oração não está apenas pedindo coisas, é uma arma. Aqueles em autoridade que declaram as promessas de Deus e quebram a influência do inimigo não são sem oração. Os cristãos sem oração são vulneráveis, mas aqueles que oram na fé são intocáveis. A principal estratégia do inimigo é o medo. Ele sabe que não pode possuir um crente, então trabalha para fazê-los acreditar que ainda estão em cativeiro. Ele sussurra mentira, desperta dúvida e tenta fazê-los esquecer quem são em Cristo. Mas o medo não tem poder sobre aqueles que entram. A identidade de um crente lhes dá força. O medo não se apega a alguém que sabe que pertence a Deus. Viver na vitória não significa que os ataques vão parar. O inimigo continuará a esquemar, tentar oprimir, mas suas armas são inúteis contra aqueles que são totalmente rendidos a Cristo. A chave é focar em Jesus, não no inimigo. Quando Pedro caminhou sobre a água, ele só começou a afundar quando desviou o olhar de Cristo e, naquele instante, ele foi ultrapassado pelo medo. Ele começou a vacilar, vendo o vento e as ondas como mais do que ele poderia suportar. É assim que o inimigo funciona. Ele pretende distrair os crentes da verdadeira fonte de força, Jesus, focando na tempestade, na luta e nos medos. Mas enquanto eles mantiverem os olhos em Jesus, eles permanecerão fortes. A armadura espiritual é crucial. Os crentes devem estar preparados para enfrentar os ataques do inimigo com a verdade, a justiça, a fé e a salvação que Deus forneceu. A palavra de Deus é uma arma que torna o inimigo impotente. Um soldado que deixa suas armas sem uso não está preparado para a batalha. O inimigo procura aberturas e pontos fracos onde falta a armadura. É por isso que as Escrituras exigem que os crentes coloquem toda a armadura de Deus, não apenas pedaços dela. A vitória é encontrada em ser totalmente coberta, totalmente armada e totalmente submetida a Cristo. Nenhum crente precisa viver em você deve estar confiante sem medo, porque Jesus já superou o poder do inimigo. Você está seguro em sua posição como crente, e a vitória já é sua. Você não precisa se esforçar por isso, está terminado. Andar nessa vitória significa confiar no poder de Cristo, permanecer firme em sua palavra e se recusar a dar ao inimigo qualquer posição. Quando este estudo chega ao fim, lembre-se disso, você vai andar na verdade, ou você viverá em. A única arma do inimigo é o engano, e seu único poder é o que as pessoas permitem que ele tenha. Aqueles que estão em Cristo, no entanto, já têm a vitória. A escolha é clara: viva na plenitude da autoridade de Cristo ou permaneça vulnerável às mentiras do inimigo. A batalha é real, mas o resultado é resolvido. Aqueles em Cristo são livres e essa liberdade é inabalável. Agora é a hora de viver nessa verdadeira verdade. Cuide-se e até o próximo vídeo. Deus abençoe.